o homem, quando ele se converte, segundo o que lhe é dito, o que lhe é ensinado. Antigamente, 60 anos atrás, 50 anos atrás, esse era um costume. É um novo convertido, quer dizer, uma pessoa que mudou. Não sei no que, mas era assim. Mas quando a pessoa se torna um novo convertido, então ele começa a aprender, né? Pelo menos uma coisa ele aprende. Duas coisas, vamos dizer assim. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mas isso dizem para ele, mas ele não entende porque não explicam para ele tudo certinho. E a outra coisa, tormento eterno. Isso ele aprende e guarda por todo o tempo. Tormento eterno, julgamento, inferno. Isso é o que é pregado entre o sistema. A vida toda não muda, sempre a mesma coisa, as obras dominicais, imputando o medo nas pessoas, porque se você deixar de fazer isto é o que acontece com você depois, porque está escrito aqui na Bíblia, não tem como negar. Então a pessoa não tem o entendimento, ela realmente teme aquilo e fala, não posso deixar de fazer. Porque Deus é amor, me disseram que Deus é amor, mas é fogo consumidor. E também os líderes, para manter o sistema funcionando, eles deixam de dizer o que está vindo. O tempo do fim que já foi determinado por Deus, desde o início. Isaías, o profeta, diz que Deus anuncia o fim desde o início, já está determinado e não vai acontecer segundo a vontade, assim, digamos, hoje, quem sabe é hoje, não, vou deixar mais um pouco, quem sabe, não, já está determinado, porque Deus não é Deus de confusão, já tem o tempo marcado para chegar ao fim, mas antes tem que vir a grande tribulação, as dores de parto, até que a criança nasça. E aí é só maravilha. Mas até lá será um tempo difícil. Então os líderes deixam de ensinar os seus congregados a respeito daquilo que está vindo. Porque para eles tudo é conspiração. Fora do sistema, fora do box que eles estão lá dentro, o que vem de fora é conspiração. Nós estamos salvos, nós estamos seguros, não vai acontecer nada conosco. Não temos com que nos preocupar. Isso é para o não crente. Então a pessoa não dá nem um pouco de, digamos assim, ouvido ao que vem de fora. Mas a gente que está de fora, a gente sim, presta atenção realmente no que está acontecendo. O que está fora do box, da caixa, da empresa. Grande tribulação está vindo, um tempo de engano. Primeiro tem que vir uma falsidade, uma ilusão para a humanidade, para depois vir o pior, para depois vir o Salvador. É assim o plano de Deus. E está acontecendo já aquilo para ser revelado, que é esse sistema, esse fenômeno que eles chamam de UFO, sei lá como é que fala isso, os OVNIs extraterrestres, discos voadores, anjos caídos, porque o crente acha que tudo é anjo caído. Nós estamos sozinhos no universo. Deus criou só a Terra, e nós estamos sozinhos. Então tudo que não é terrestre é anjo caído. Em primeiro lugar, a pessoa tem que entender que a Bíblia não fala a respeito de anjos caídos. Os anjos caídos foram no começo, lá no tempo antes de Noé. Aqueles que foram presos, que encerraram, não vai chegar agora. Quando Deus der o tempo certo deles, o poço se abrirá. E aqueles espíritos imundos sairão.
Isso é na grande tribulação. Mas antes tem que vir a maravilha, o engano. Isso que está sendo revelado, porque tem um que impede de ser revelado, que é o, digamos assim, o governo das trevas. Porque toda a terra está debaixo da potestade maligna. Por Deus separou, repartiu a terra entre eles, como diz lá em Gênesis, depois do dilúvio. E esse estado profundo que dizem, o governo das trevas não quer que os bons venham, se manifestem, quer dizer, aparentemente bons. Eu não sei até que ponto é isso que eles são bons. Por quê? Por causa da ganância do dinheiro, do poderio. E segundo o que está sendo falado desses que vão se manifestar agora, com a revelação deles, basta o Congresso aprovar essa lei, eles terão que ser revelados. É a maravilha que vai acontecer no mundo. A humanidade deixará de ser escrava, servos do governo das trevas. Porque na realidade é o que nós somos mesmo, desde que nascemos, escravos. Escravos por todos os sentidos. Da pobreza, da doença, de tudo. E da morte. Os donos do mundo, os poderosos, os que têm o poder sobre o óleo, a energia, tudo isso que a gente tem na mão hoje, o computador, a internet, o celular, tudo isso vem de quê? Vem desses extraterrestres que já estão trabalhando com os governos da Terra há muitas décadas e que eles não querem liberar para o mundo essa maravilha, porque todo mundo, eles vão deixar de ter a riqueza que eles têm. Mas esses que vão ser revelados, eles têm essa tecnologia e todo ser humano se beneficiará disso. Isso é o que a Bíblia disse. A terra se maravilhará com eles. Primeiro tem que vir um engano. Depois que todos estiverem adorando a ele, aí ele se rebelará, querendo adoração. Aí vem a pior parte, que é a ira de Deus sobre o trono da besta, para depois Cristo voltar à segunda vinda. Isso é o que está na Bíblia. Agora, segundo o cristianismo, tem um evento que eles esperam que aconteça antes disso, né? Antes de tudo esse mal vir sobre a humanidade, sobre a terra. Não, porque nós somos a última geração. Eu acho que sim, pelo que estamos vendo. A última geração. Então nós não vamos participar do pior. Nós vamos ser libertos daqui. Mas o povo que viveu a antiguidade, todos morreram. Por que a geração de hoje é beneficiada? Por quê? Porque nós recebemos a Cristo. Mas Cristo não veio para o gentil, Cristo veio para o seu povo. E voltará para eles, porque eles têm que receber. Eles têm que receber a Cristo como seu Messias. Mas então o crente espera um evento chamado arrebatamento. Não, está na Bíblia. Então a gente tem que falar aquilo que está na Bíblia. Existe o arrebatamento? Existe. Real. Arrebatamento. É o que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo escreve. 1 Tessalonicenses, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós, arrebatados. Pronto, acabou o fim, não tem mais nada. Mas aí, os tradutores, os intérpretes, nós, os que estivermos preparados, nós, os crentes, nós, a igreja, e tudo relação com a igreja, seremos arrebatados. E os outros vão sofrer. Inclusive o povo santo, o povo de Deus. Mas nós não somos povo de Deus, mas seremos, porque nós recebemos a Cristo.
Então esperam esse evento arrebatamento, o qual eu também esperava. Quando eu estava dentro dessa caixa fechada, esse box. Mas depois que eu saí, então eu comecei a entender. O arrebatamento é real. Existe porque Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu. Só que ele não diz para quem é. Quem será arrebatado? Mas ele estando falando com os judeus, a respeito daqui que Cristo veio para os judeus, e a Bíblia é um livro para os judeus, dos judeus, a lei dos judeus, a constituição do povo judeu, de Gênesis a Apocalipse fala dos judeus. Os gentios só esperam o povo ser transformado, o povo de Israel, ser uma nação santa, para que nós sejamos abençoados por eles. Foi o que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não quer saber, continua, não, nós vamos sair daqui, porque lê a Bíblia, mas não lê uma passagem só e pronto, o resto já esquece tudo, o resto, pela graça só esquece tudo. Se a pessoa é salva, se todo ser humano neste planeta é salvo pela graça, por que sair daqui? Por que arrebatamento? Se todos são salvos, não, mas vamos ser livres da grande tribulação. Mas Cristo não morreu para salvar o corpo. Cristo morreu para salvar a alma, a vida eterna da pessoa, não o corpo. O corpo é corrupto, tem que padecer. Tem que ser enterrado, tem que voltar de onde veio, ao pó da terra. Mas Paulo fala do arrebatamento, claro que fala, mas ele fala para o povo judeu. Aqueles que estiverem na grande tribulação, o povo judeu, que é a besta vem para eles com força total, porque eles receberam a lei, eles têm que guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, não pode adorar outros deuses. E quando o dito cujo se rebelar contra eles e querendo adoração, eles estarão transgredindo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eles não podem se curvar a outros deuses. Apocalipse diz que aquele que adorar, receber a marca, adorar outros deuses, serão jogados no tormento. Então acontecerá isso com eles. Mas aqueles judeus que suportarem essa marca, que não forem decapitados, que conseguirem de uma maneira ou outra escapar, fugir de algum lado, porque a marca não será no mesmo dia decapitar todos eles, não. Será uma caça, uma perseguição ao povo judeu. E aquele que se manter, que não se dobrar de alguma maneira, não querer as coisas que o anticristo vai oferecer a eles, quando ele se rebelar, que ele for com tudo sobre os judeus, esse povo que não recebeu a marca será tirado, como João fala, o apóstolo, será levado, será escondido da presença da serpente, que é o diabo, e Deus alimentará eles, a mulher, a semente da mulher, por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então esse é o povo que o apóstolo Paulo escreve: seremos arrebatados. Porque de outra maneira ele diria: os crentes, todos aqueles que receberam, que têm o Espírito Santo, a igreja da graça, a igreja de Cristo será arrebatada. Mas ele não dá menção nenhuma, ele não fala nada. Ele diz nós, ele está dizendo ao povo de Tessalônica, aos judeus, à igreja de Deus, aos remanescentes, aqueles que receberam a Cristo como seu Messias e adoravam a Deus da mesma maneira que no tempo da lei. E Paulo estava pregando a eles agora a graça, que eles já não estavam mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, o povo judeu. Esses serão tirados. Igreja, os gentios, não tem promessa, tem promessa de salvo pela graça. Seremos abençoados por eles. Mas então, já os pregadores, os famosos, aqueles que têm milhares de seguidores no YouTube, nas igrejas, está começando, está para ser revelado o tempo de engano. O arrebatamento já está para acontecer.
Agorinha, agorinha. Não tem mais tempo nenhum. Vai acontecer. E amém, 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 amém. Eu seguia isso. Eu ficava na frente do computador vindo até de madrugada. Arrebatamento, 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 que era o meu sonho. Sair daqui desse jeito, nesse corpo corrupto. Corruptível. Sair daqui. Queria sair daqui. Então eu ficava 3, 4 horas sentado, nem tomar uma água não tomava, porque acabava um, vinha outro, acabava um, vinha outro, arrebatamento, 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 arrebatamento. Amém, 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 esperava. Por quê? Porque acreditava na doutrina dos homens. Tinha a Bíblia, mas não lia. Mas eu lia, mas não entendia. Eu lia como todo mundo lê, seremos arrebatados. Então parava nesse seremos arrebatados, mas não pensava, mas seremos quem? Quem seremos arrebatados? Mas quando eu comecei a perguntar quem, que eu entendi. Mas se acontecer, como dizia um certo reverendo, que ele não via base bíblica para isso, mas era bom estar preparado para o pior, porque se via o melhor, amém. É a realidade. Aquele que espera o arrebatamento antes de todas as coisas, antes do mal chegar na terra, se prepare. Porque se ele não vier, que eu acho que não vem, segundo o que a Bíblia diz, no meu pensamento, porque vem o pior, e aí você vai estar preparado. Do que você deixar a sua casa toda bagunçada, como diz, né? Tudo bagunçada, para depois você ser pego de calças curtas, né? Arrebatamento seria uma bênção, né? Como diz o outro. Seria uma bênção que acontecesse, que viesse, para a gente escapar de tudo isso. Mas não é assim. Está determinado ao homem morrer uma vez. Por que o povo vai sair daqui arrebatado e ir para o céu sem morrer? Então, quer dizer, aos crentes não está determinado, né? Só aos não crentes. Esse é o grande problema do cristianismo. Ensina falsidade, mentira. Principalmente a respeito do... Porque o crente vai sair daqui sem morrer. Ao contrário do que a Bíblia diz. Todos têm que morrer. Serão arrebatados. Agora os pagãos vai ter que morrer e depois ir para o lago de fogo. É uma loucura. Mas quem quer acreditar dessa maneira, acredite. Eu creio no que a palavra está escrita, no que a palavra diz. Como está escrito. Não no que o homem diz a verdade dele, dizendo está escrito assim, está escrito isso, mas não significa isso. Aí eles colocam um monte de coisa que eles colocam lá, inclusive na 1 Tessalonicenses, do arrebatamento da igreja, que não tem nenhuma igreja lá, dos crentes, que não tem nenhum crente, daqueles que estiverem preparados, que não tem nenhuma preparação lá. Mas continue, porque o cristianismo é isso aí. Cristo morreu na cruz por todos, pelo bom, pelo mal. Ele veio para os maus, para os doentes, para os pecadores, como o apóstolo Paulo escreve, da qual eu sou o chefe, eu sou o pior de todos eles. Cristo morreu pelos pecadores, mas os crentes são bonzinhos. Ninguém pediu para nascer, mas nasce, e já nasce condenado à morte, sem escapatória. E Cristo, na cruz, livrou todo um ser humano da morte eterna. Da morte eterna, porque o pecado mata, está ordenado dessa maneira, mas Cristo mesmo morreu em nosso lugar, ressuscitou, livrando a sua criatura da morte eterna, que é a morte, o pó da terra, ser ressuscitado. Por isso eu falo, Cristo é a nossa primavera, a primavera da humanidade. Todos morrem no verão e ressuscitam na primavera, só que é uma primavera eterna, novo, tudo novo. Fiquem com Deus.